Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda Semana da Diversidade. É um evento elaborado pelo Coletivo Integra e tem como objetivo trazer as pautas da comunidade LGBTQIA+, para dentro da universidade. E também compartilhar nossas vivências e experiências com aqueles que não fazem parte da comunidade. Essa é a nossa entrevista sobre Vamos Falar de Assexualidade e a Romanticidade. Eu estou aqui com Sara e Kroll, a Sara do Coletivo Abrace e Kroll do Projeto Aroaceiros, e vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada por aceitarem o nosso convite, a gente ficou muito feliz. E agora eu vou deixar aberto para vocês falarem sobre vocês, quem são vocês, e também do projeto do coletivo, como surgiu a ideia, o objetivo de vocês com isso, e também alguns desafios enfrentados. Fique à vontade. Quem se sentir confortável em falar primeiro. Pode começar, Cro. Ok. Oi, eu sou Croleone Matos. Eu sou uma pessoa não binária, mas minha linguagem pessoal é o, ele, o, e o, ele, elo, e. Eu também sou assexual estrito, estou no espectro romântico e sou panromântico. E eu estou aqui representando o projeto Aroaceiros. É um projeto de visibilidade sexual e romântica. E o Mojo é o criador desse projeto. A gente criou porque a gente vê muita desinformação nas comunidades e a gente queria trazer mais informação, conteúdo de fora, através de tradução, criar nosso próprio conteúdo e, assim, ajudar na visibilidade dessas duas comunidades. Oi, meu nome é Sara, sou uma pessoa não binária também e pan-romântica. Bom, a ideia do coletivo surgiu mais ou menos na mesma ideia, né, de informação mais acessível, né, porque a maioria da informação que a gente tem no Brasil é desencontrada mesmo, fragmentada, e, enfim, o que a gente acha um pouco mais completo é em inglês. Então, não é muito acessível, né? A gente queria um espaço seguro e acessível para falar sobre as sexualidades e as romanticidades também, mas a gente acaba focando mais em a sexualidade, né, como um todo. E a nossa intenção era justamente ter esse primeiro, que as pessoas tivessem esse primeiro contato, porque muitas vezes a gente só dá uma pincelada em alguns assuntos e quem está na comunidade sabe que tem muito mais dentro do espectro, né? Que existe muito mais coisa, além de, sei lá, DM, assexual e fluido e gray, que geralmente é o que a gente mais cita, que daqui a pouco a gente vai falar melhor, né, sobre isso. Só que, assim, a gente via dificuldade em algum canal, algum lugar que focasse objetivamente, pelo menos no básico, até porque, para a gente se entender, foi um processo complicado, né, sem informação nenhuma. Então, a intenção é essa, esse primeiro contato com a sexualidade. A gente criou mais pensando nisso. Legal. Já que você comentou sobre isso, como foi o processo de descoberta de vocês? Ok, primeiro eu vou. Eu descobri vendo o termo no Facebook, uma pessoa sexual falando sobre isso, a experiência dela. E eu tive aquele momento de, pera, mas eu me identifico com isso. E no primeiro momento eu achei que fosse demissexual, que é quando a pessoa sente atração sexual depois de ter uma conexão afetiva forte, ou que depende de cada pessoa. E depois de muitos anos, na verdade, acho que esse ano, o ano passado, que eu comecei a ver que, na verdade, eu não sinto atração sexual em nenhum momento, e comecei a me definir como homossexual estrito.
E foi, assim, até que foi bem tranquilo para mim no início, porque eu tive amigas que me apoiaram muito e tem uma família que também entende, então eu tive muita sorte nesse aspecto. Eu tive contato na faculdade, um colega comentou que era assexual e eu desconhecia, então tentei pesquisar até para saber lidar, né, com ele, para não sei, né, cometer alguma gafe, enfim. Isso faz 10 anos. E aí, pesquisando, né, tipo, como eu falei, esse contato inicial é difícil, né, quando você vai pesquisar e tal. Então, pesquisando, a primeira informação que vinha era que eram pessoas que não transam, ponto, sabe? Pelo menos há 10 anos atrás, só se achava isso, enfim. E era sempre vinculado muitas vezes vinculado à romanticidade, que é quando a pessoa não sente atração romântica, né? Diferente da sexual. Então, eu não me identifiquei, né? Inicialmente, eu fiquei, bom. E assim como o Kroll, depois de um tempo, eu, sabendo um pouco mais, descobri que existia a palavra demissexualidade, aí fui buscar e tal, eu também me identifiquei como demi. Até perceber, né? Hoje em dia eu me entendo mais na escala cinza, né? Grey, que é mais essa questão de uma atração sexual esporádica, seria a palavra, digamos, né? Mas quando a gente fala esporádica, às vezes parece que porque aí algumas pessoas alossexuais, que não são, quem não é assexual é o alossexual, né? O sexual, a pessoa às vezes aborda a gente e fala, mas a gente também, nem toda vez eu tô com vontade de estar com alguém. E aí eu sempre brinco e falo, tá, demora 17 anos, a cada 17 anos você tem vontade você tem atração sexual por alguém? A pessoa, não. Eu falei, então, é meu caso, então isso é esporádico, né? Mas não quer dizer que tem que ser mais de tantos anos, ou enfim, não tem uma regra, mas não é a norma vigente, né, para atrações sexuais, ou pelo menos que a gente conhece. Enfim, e aí foi isso, né? Nesse processo de tentar ajudar esse meu amigo, eu acabei me descobrindo dentro da comunidade e encontrei grupos, Facebook, depois entrando em grupos de WhatsApp. Isso já faz, acho que 8 anos, porque é isso. 10 anos atrás eu ouvi o termo, fui pesquisar, não me identifiquei, acho que uns 2 anos tentando pesquisar e encontrar mais coisas e tal. E quando eu descobri que existia a escala cinza, foi quando eu me identifiquei, porque eu achava que as sexuais eram pessoas que tinham que ser virgens. E eu não era, comecei minha vida sexual muito cedo, então para mim não fez sentido, né? Eu sempre soube que era bi, né? Fã, no caso. Então, para mim não cabia, né? Daí a importância da militância, né? De falar mais sobre o assunto para pessoas se identificarem antes, se encontrarem, porque essa ideia do não lugar é o que eu acho que é mais difícil, né? Esse limbo, né? Que você fica por um tempo. Eu via bastante entrevistas que rolava muito isso, da pessoa nunca tinha ouvido falar, aí foi procurar saber por causa de um amigo ou por curiosidade mesmo e acabou se identificando. Rola muito isso mesmo de desinformação e falta de informação, né? Mas conta para mim, né, para o pessoal que está assistindo um pouco sobre o que é a sexualidade, então, e como que ela se diferencia da romanticidade. Ok. Posso? Claro. A sexualidade é um espectro que contempla várias orientações sexuais que são definidas pela pouca
condicionado em condições bem específicas ou nenhuma atração sexual. Já a romanticidade é também um espectro, mas ela fala sobre atração romântica, diferente da sexualidade, que fala sobre atração sexual. Sim. Não tem nada para completar. Legal. E como vocês já falaram, né, é um espectro. Então, dentro dessa orientação sexual, tem muitas outras suborientações. Então, fala um pouco para a gente, né, dessas suborientações, das escalas, né, escala cinza, estrito, esses termos. Fique à vontade também para falar das orientações românticas, se quiserem também. Se quiser falar depois. Eu vou falar um pouco, acho que da sexual, e aí, Kroll, se quiser falar mais sobre as aromânticas, né? A gente usa essa tabela de cores para ficar mais fácil exemplificar, e geralmente você pode perceber que são as cores que tem na bandeira, né? Tirando o roxo, o preto, o cinza e o branco. Então, a gente usa essas cores para identificar uma escala sexual, que vai do estrito, que é o preto, ao alossexual, que seria o branco. Embora a faixa branca a gente tenha ressignificado, né? Não só no Brasil, mas fora, para a posição do assexual diante da prática sexual, mas aí, se quiser, depois a gente fala melhor sobre isso. Mas aí, o preto, né, que seria o assexual estrito, ao branco, que é o alossexual, ou seja, quem não é assexual é alossexual. E aí, no meio disso, essa escala cinza. Então, assexual... Por isso que eu falo que a gente costuma trabalhar com os 4 grupos principais, embora existam mais, muitos. Então, tipo, assexual estrito, que é quem não sente atração sexual de forma total, não sente nunca. Diferente de praticar sexo, que aí já vem outra história. A pessoa pode ou não praticar sexo, mas ela não sente atração sexual nunca. Aí o demissexual, que seria a atração sexual condicional, porque a gente chama assim, porque existe uma condição para que exista a atração sexual, para que ela possa ou não se desenvolver. Então, essa condição, como o Kroll citou, pode ser um vínculo, né? Eu não sei, porque não é uma coisa específica, alguém que faça alguma coisa X que vai despertar em mim uma atração sexual por alguém. Não. Cada um tem sua maneira de ver esses vínculos, enfim. Aí existe essa condição para desenvolver a atração sexual. Nas palestras que a gente dá, ou nas vezes que a gente participa de rodas em faculdade e tal, geralmente alguém vem e fala, quando é aberta, né, a perguntas, e fala... muita gente se descobre demissexual quando a gente está falando da escala cinza, porque a pessoa vem e fala, mas espera aí, mas todo mundo é meio assim, todo mundo precisa ter um vínculo, alguma coisa para realmente sentir atração sexual. E aí vira um monte de halo para essa pessoa e fala, não, eu não preciso de um vínculo, tá? Eu só sinto atração sexual, enfim, aí a pessoa fica... E aí depois, muitas vezes, chega na gente e fala, então, quero saber mais. Enfim. E aí o Grey, que a gente chama no Brasil de cinza sexual, né? Em português ficaria cinza sexual, que é o que eu expliquei, que tem essa atração sexual de forma parcial. Então, pode ser tanto sente menos atração sexual ou pouca, ou de forma esporádica. Isso também não é fixo. Só que, como eu citei, dá para perceber que você não é halo, né? Você nota que não segue esse padrão vigente de atração. E o assexual fluido, que é quem flui pelas escalas assexuais. Então, a gente lida com esses grandes
grupos, mas existem outros. Aí, se Carol quiser complementar. Sim, muito bem falado. Eu, eu quero, inclusive, comentar um negócio sobre o que você falou de homossexualidade, que, assim, quando eu descobri a sexualidade, eu nem sabia que a atração sexual era algo que existia, para começar, né? Eu fiquei tipo, o que é isso? E depois, quando eu achei que eu fosse Demi, eu perguntei para as amigas minhas, tipo, mas você sempre tem atração sexual por pessoas assim que vocês não conhecem e tal? E elas sim, e eu, tipo, nossa, que coisa doida, né? Porque eu não fazia ideia que isso era algo que existia. E a gente, a gente acha que é algo assim, todo mundo experiencia igual e vai ver e não é. É, então, para a romanticidade, então, tem orientações bem parecidas, que usam o mesmo termo, mas usando o romântico no lugar. Então, tem o romântico estrito, que é o que não sente atração romântica nunca. Tem o demi-romântico, que só sente atração romântica com uma conexão afetiva bem estabelecida, que pode ser, por exemplo, de amizade ou outras coisas, que depende de cada pessoa, que tipo de conexão ela precisa para sentir essa atração. Tem um Grey que raramente sente atração romântica ou sente atração baixa ou que vai e vem, existem várias situações nisso. Existe, por exemplo, o lito romântico ou lito sexual, que é a pessoa que pode sentir atração sexual ou romântica, mas ela acaba não querendo que isso seja algo concreto. Então, se a pessoa sente atração por ela, ela tem aquele afastamento de, na verdade, eu não quero ter nenhuma relação sexual romântica e acabar parando de sentir atração. E na Arcisa tem várias orientações, tanto românticas quanto sexuais. Eu vi no perfil de vocês, vocês estão postando várias, são suborientações, né? Eu já esqueci o nome porque a minha memória não é muito boa, mas eu vi esse do Lito, tem alguns outros também, e todas essas são suborientações dentro da romanticidade e da Sim. sexualidade. Amei. E quando a gente fala desse termo de halo, vem também a halonorma, né? Que a gente vive num mundo que, assim, a galera considera normal as pessoas que fazem sexo, que se relacionam amorosamente com outras pessoas. E eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa halonorma e como isso afetou vocês ao longo da vida. Então, ter essa ideia na nossa sociedade de que todo mundo tem que sentir atração sexual, física, romântica, todo mundo tem que namorar, casar, ter filhos, aquela coisa toda, né, que a gente tá cansado de ouvir. E isso afeta, acho que afeta todo mundo, mas afeta principalmente pessoas sexuais e românticas, principalmente que sentem menos atração sexual nenhuma, também a romântica, e porque você fica naquela ideia de, eu tenho que transar, eu tenho que namorar, mas eu não quero, ou você acha que quer, mas você vê que quando você está nessas situações você não se sente realmente bem. E isso é algo que, até mesmo depois de eu ter descoberto a sexual, quando eu me achava também que eu era demi, de me forçar em situações que talvez eu não estava tão confortável, mas porque eu devo sentir atração sexual em algum momento, em alguma situação. Porque não sentir, tipo, nossa, eu vou ser muito rejeitada, né? E isso afeta a gente, afeta a nossa segurança, nossa autoestima, e é bem complicado. Essa Kroll falou muito bem, né? Só vou ressaltar alguns pontos, porque a gente, o halo sexual, às vezes quando a gente está explicando, pensa, tá, mas qual que é o problema de estar dentro de uma sociedade que tem essa norma, né? Qual que é o problema da norma? E é a mesma questão com todas as outras normativas sociais, tipo a heteronorma e a monogamia, ou enfim, várias questões normativas que permeiam a sociedade
elas servem para regrar, para levar a gente para um lugar, independente se a gente quer ou não, se a gente é diferente ou não, porque não respeita a diversidade, as normas não respeitam as diversidades. Então, esse é o problema das normas. O problema não é ser alossexual, é ser alonormativo, é achar que todo mundo tem que ser alossexual, é achar que quem não é doente, é achar que você precisa de um tratamento hormonal, sabe? A gente sofre com hormonização compulsória muito no meio assexual. O estupro corretivo. Então, são questões sérias que, quando a gente fala, parece às vezes que é só transar ou não transar, não transe na sua casa, é só não falar sobre isso. E não é essa questão, né? Se a gente não quebra essas normas, a gente continua vítima, continua, sabe, dentro de um sistema que é isso, que injeta hormônios e que faz a cura ACE, né, nos tratamentos psiquiátricos e psicológicos, então a gente sofre com várias questões que até dentro da comunidade às vezes são tratadas como piada, entende? Como, lá vem quem não transa. E, mais uma vez, ressalto que a sexualidade ela é falta ou de forma parcial, enfim, pouca atração sexual. E não falta de prática sexual, porque existem assexuais virgens, existem assexuais que são profissionais do sexo, porque basta você perceber que, vamos supor, um profissional do sexo, é fácil as pessoas entenderem que ele não está atraído sexualmente por alguém quando ele está trabalhando. Para as pessoas é fácil separar quando é assim, tipo, olha, você acha que o profissional do sexo está mesmo atraído pelo cliente? Se você acha, a alonorma está... Não só a alonorma, mas a matonorma, né? Você está romantizando uma questão que não é, entendeu? Que é prática. Então, o coletivo trabalha muito nisso também. Kroll deve ter visto já também que a gente tem um problema, às vezes, na comunidade até assexual, de moralismo, de algumas pessoas serem muito moralistas, e a gente falar, olha, a gente quer falar abertamente sobre sexo, a gente quer educação sexual, a gente não quer punir quem está transando, sabe? A gente não se importa, na verdade, a gente quer não sofrer com esse tipo de agressão, né? Nossa, a Sarah falou muito bem, é realmente muito importante contar isso, que sexualidade não é não transar, e vai ter pessoas assexuais que gostam de sexo, pessoas que tanto faz, se faz ou não, podem fazer e gostar, e pessoas que não gostam de situação nenhuma, e isso independe da orientação dela. E a única diferença é que, por exemplo, para um sexual estrito, a pessoa pode transar por outros motivos, seja porque ela tem curiosidade ou quer agradar o parceiro e ela não se importa com isso, ou porque ela quer engravidar, e isso, o motivo não vai ser atração sexual. É isso. E realmente tem muita essa coisa de, tanto de fora como por dentro, acharem que a gente não gosta de sexo, não quer falar sobre sexo, e não é verdade. É importante sim a gente falar, até por segurança, porque existem pessoas que transam e elas precisam falar sobre isso, falar sobre saúde sexual e também sobre que a sexualidade não é uma doença, porque tem muito essa ideia que a sexualidade também é falta de hormônio, não é? E, inclusive, tem muitas pessoas esses que vão fazer o teste, vão ver os níveis de hormônio e ver que tá tudo normal. E a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eu passei por isso. Fiz os exames, tem muitos assexuais que fazem, inclusive veio uma pergunta no coletivo esses dias, acho que ontem, inclusive, de uma moça perguntando se tinha que fazer exame para saber se era assexual mesmo ou não, se os hormônios estavam ok e tal. E daí eu falei que não, porque, né, que ela ouviu pessoas assexuais falando que você tinha que fazer exame e que se tivesse tudo normal com as taxas hormonais, aí sim você era assexual. E
E isso não tem sentido, porque desejo, libido, enfim, isso é uma coisa física, né? Uma coisa física. O seu corpo, o corpo assexual, funciona como outro corpo. Se você tem um sofrimento diante de falta de apetite sexual, de libido, enfim, é outra questão. Aí você pode tratar, ou enfim, se isso te incomoda, né? E a sexualidade para os assexuais não é algo que incomoda. Às vezes incomoda no começo, quando você não sabe o que é, pelo julgamento social. Mas não quer dizer que a sexualidade, quando você descobre que está tudo certo e descobre que tem mais gente, geralmente o sofrimento vem de fora, né? Não é do assexual por ser assexual. É do assexual por ser tratado diferente por ser assexual. Então, É o preconceito. E a questão hormonal, enfim, a psicólogos, eu fiz esse caminho e muita gente assexual fez também, justamente pela alonorma te falar o tempo inteiro que você precisa. Você tem que sentir. Eu pensava, nossa, tem alguma coisa então errada comigo, porque eu sempre pratiquei sexo, inclusive várias vezes atrás dessa, tipo, buscando isso que as pessoas falavam. Para mim, eu não entendia. Tipo, depois, quando eu tive a primeira vez atração sexual e romântica, e foi a única por muitos anos, até recentemente, quando eu comecei a namorar e tal, com agora minha esposa, eu senti essa atração sexual e romântica aos 17 anos. Aí sim eu fui entender, porque eu já praticava sexo e não entendia o que era atração sexual. Mas eu fingia que sim, porque é isso, como a gente não fala desse assunto, a gente veste máscaras sociais e tipo, não, eu sou super, super transudo, olha, super tô interessada. E sabe, não era. Eu não vou nem dizer que era uma fachada que fosse consciente. Era uma fachada inconsciente, porque eu pensava, esse deve ser o normal. As pessoas não sentem, mas ficam falando toda hora, então eu vou só Você agir reproduz, assim. né? Então, porque foi o único modelo que me ensinaram. Então, e ainda mais crescendo no centro de São Paulo, que, assim, conhecia várias pessoas profissionais do sexo, né? Quem conhece o centro de São Paulo sabe que é uma área, tipo, um pouco mais pesada, né? Digamos, e tudo bem, tipo, então, só que os amigos mesmo, a gente sempre lidava com o assunto sexo desde muito cedo lá, então, só que não fazia sentido na minha cabeça. Então, é isso, aos 17 anos eu entendi, fiz, tá. E aí, tinham me falado, porque você era nova, agora você entende, tá bom. Aí depois que eu não gostava mais da pessoa, tal, terminei. Aí, só que aí para mim, agora eu sou normal, porque já aconteceu, então agora eu entendi. Só que nunca mais. Continuei, tipo, saindo com as pessoas, só que isso nunca mais aconteceu e eu pensava, gente, e agora? Porque aí sim eu fiquei mais confusa, porque não é que nunca aconteceu. E aí eu fiquei só, gente, então tá bom, né? E aí é isso, até conhecer a minha esposa. E aí, aos 34 anos, que agora eu tenho 35. E é isso, então, tipo, é uma questão que vai permeando a nossa vida. A descoberta sexual às vezes demora muito, às vezes você descobre outras coisas, igual que você é pão, que várias outras coisas, seu gênero, antes da sexualidade. Então, para algumas pessoas foi sossegado, mas para outras foi caminho de muita luta, de muito abuso, enfim, é isso. Arrasou. E igual você falou, as pessoas confundem muito a atração sexual com a prática em si, né? E rola muito julgamento, né? Tipo, ai, você já transou, então você não pode ser.
ou como assim, ou você não conheceu a pessoa, né, a curadora. Eu queria que vocês falassem, vocês já falaram bastante disso, mas se quiserem complementar, alguns comportamentos ou falas de homossexuais ou vindos da Alonorma, né, que incomodam vocês. É um momento, né, para vocês falar, amigo, pare, pare, sabe? O que é mais grave, mais direto, me incomoda, lógico, o que é mais agressivo, mas eu acho que, no geral, o que me incomoda mais é a construção social, essa naturalização de que você tem que desejar o corpo do outro, até para o meio halo. Isso é grosseiro, sabe? Tipo, eu sempre bato nessa tecla que, principalmente aqui no Brasil, a gente é um país hipersexualizado. Então, são várias falas, tipo, do dia a dia que a pessoa que é alo não percebe, que, tipo, não é engraçado, porque é isso, é esse tipo de coisa que naturaliza que estuprem a gente porque acham que tem algum problema no seu jeito de ser, de você não gostar, de você não querer, ou sei lá, de você não sentir atração. É esse tipo de fala que, sabe, assim como a gente fala que a transfobia mata e que são pequenos comentários do dia a dia que fazem isso, não é só a pessoa que está lá já no fim, né, na ponta disso, sei lá, assassinando alguém. É toda essa construção social e essa naturalização que leva essa pessoa a achar que está ok fazer isso com alguém. Tipo, então, essa questão, tipo, sabe, eu passei por uma situação dessa, né, passei por vários abusos e é uma questão que me irrita profundamente porque é pessoal também, né? Não é só... É uma questão que eu falo, nossa, se parassem com essa piada, talvez aquilo não tinha acontecido, talvez a pessoa não achasse que podia, não sei, porque não é um comentário, são vários ao longo de uma vida, então é toda a sociedade batendo palma e sendo conivente, né? Porque para mim todo mundo é testemunha, sabe? Dessas coisas que acontecem diariamente e não fazem nada, continuam achando ok. E aí, essa militância mais forte, né, da sexualidade está surgindo agora aqui no Brasil. Agora, assim, já tem um tempo, mas eu acho que está ficando mais forte porque não tem mais graça, sabe? Porque antes era só, tipo, sei lá, meme e tal. E aí, quando você é assexual e está na militância e percebe que isso leva a mais, leva ao sofrimento e ao abuso do seu corpo e do seu emocional e tudo, daí perde a graça, a pessoa para de rir, porque a gente já teve pessoas que chegaram e falaram pra gente, eu queria militar mais, eu queria falar mais, mas eu sou... Principalmente gente que já é gay, ou lésbico, bi, já tá na comunidade, falar, não quero ser motivo de piada, não quero... E aí eu falo, olha, vai ser difícil, mas você vai ter que, se quiser, né, se achar necessário, enfim, você vai ter que se desentender com as pessoas, e quando começarem a rir, olhar e falar, olha, não tem graça ser estuprado e hormonizado. Infelizmente, a gente tem que usar termos mais cruéis, a nossa experiência pessoal, em cima disso, eu uso sempre a minha experiência pessoal nisso, e eu não deveria. Eu acho uma pena ter que falar, sabe, de alguma coisa que dói, que machuca um monte de assexuais. Tipo, eu não deveria ter que falar do sofrimento de alguém, sabe, para ter esse respeito. Mas, infelizmente, às vezes é só assim que a pessoa para, né? De rir ou fazer piada, enfim. Eu respondi, mas eu quero comentar também, algo que a Sara falou, me lembrou também. Tem essa questão de sexualizarem corpos que são lidos como femininos, né? E a questão também de sexualizarem corpos racializados e negros e acham que sexuais e negritude não bate, sendo que existem pessoas sexuais de qualquer jeito, de qualquer gênero, raça, etnia, enfim. E tem muita essa sexualização dos nossos corpos e a gente chega e fala, não, eu sou assexual, e tipo, como assim, né? E também tem essa questão fora da comunidade de se você não demonstra atração
pelo gênero que é esperado você sentir, você já é colocado num espaço de você é gay, você é lésbica, porque você tem que, se você não gosta daquele gênero, então é porque você gosta do mesmo. E já começa aí, as pessoas não sabem o que é sexualidade, mas elas entendem que você é diferente. E dentro da comunidade tem a questão de acharem que você é sexual ou romântico, você não pode ser lésbica ou gay, porque você precisa sentir todas as atrações para ter atração pelo mesmo gênero. E não é também. Que, por exemplo, eu e a Sarah, a gente é pan, a gente tem atração romântica por todos os gêneros, e a gente também é sexual, eu também sou do espectro romântico. E uma coisa não anula a outra. Acho importante. Exatamente. Tem várias pessoas que são homossexuais, que são assexuais também, que são bis, pan, poli, enfim. E aí, quando você fala isso, a pessoa fica sem resposta, porque elas falam isso para quem é considerado hétero. Tipo, tá, então você não gosta de um gênero, vai que você é homo. E aí você vira e fala, não, eu sou bi, não tem essa questão. Aí a pessoa fica, porque aí fica difícil ela te encaixar, tipo, tá, e agora? O que eu vou falar? Vou encaixar onde? Porque, né, eu achei que já tinha toda a resposta. E aí, então é trauma. Muita gente fala, então você passou por um trauma, a gente participou de uma aula de pós em sexualidade não sei, vou falar na universidade, mas aí no final, ali era para profissionais da saúde mental, então tinham psicólogos, psiquiatras e afins. E aí um psiquiatra, a gente explicou, nós somos em 5, né? E cada um explicou sua história, como que se descobriu, né? Então, as pessoas gostaram, fizeram perguntas e adoraram saber, né? E aí, no final, vem um senhor, um psiquiatra, e aí patologizou 1 a 1. A área de urologia e ginecologia, a exemplo do que ocorre com muitas pessoas lidas mulheres, que são lésbicas ou bis, tem profissionais que não pedem alguns exames para mulheres cis que têm relacionamento com mulheres. Porque tem essa ideia falocêntrica de que se não houve um pênis na relação, não tem relação sexual. E isso é muito perigoso, porque, né, você não vai pedir exames que, sei lá, você pode desenvolver um tumor independente de se ter ou não relações sexuais. E aí, aí acontece isso muito com assexuais. Então, tem muitos assexuais que a gente conhece, tem até uma pessoa no coletivo que sempre fala sobre isso, que mente. Quando vai no ginecologista, mente, fala que tem, sim, relações frequentes. Quer dizer, você tem que mentir para pedirem o exame para você, porque senão você corre o risco de ter um atendimento precário de saúde. Então, dessas políticas públicas que a gente corre mais atrás, não só a questão de visibilidade, representatividade e tudo mais, que são muito importantes, são mote, né, são pautas, mas essa questão estrutural da sociedade, não pode ser naturalizado que você sofra esse tipo de até abuso profissional, sabe? E tem gente que a gente conhece que já ouviu de profissionais, né, de urologistas e ginecologistas, sugestões de que eles não vão mais, não procurem mais esses especialistas. Tipo, olha, não venha mais aqui, não bem assim, mas tipo, olha, você não transa. Mais um ano você está aqui, eu não tenho muito o que fazer ou pedir para você, o que eu vou falar com você? Então, e aí várias pessoas só não vão, tem pessoas que passam anos e a vida sem irem nesses, tanto pelo constrangimento em alguns tratamentos, porque existem pessoas que são virgens e que têm, sim, questões próprias e até passaram por... Porque aí falam de trauma, mas muitos assexuais têm trauma, sim, com o sexo, porque foram estupradas. E aí é uma questão que muita gente não quer ir no especialista que vá mexer em alguma genitália, tem gente que realmente não quer lidar com isso.
E aí o que veio primeiro, né? Não é que foi a sexualidade que veio de já um trauma que você tinha. O trauma veio primeiro. A pessoa já era sexual. Então, enfim, várias questões dessa área, né? Que você... Não só a harmonização, né, na área médica e a cura psicológica e por tratamentos médicos, mas essa questão de levar a sério a saúde da pessoa sexual, principalmente na área da saúde. Se a gente está tentando falar com profissionais em formação, é muito importante que eles já na formação tenham contato com esse tipo de assunto, com esse tipo de vivência e consigam entender, até porque a sexualidade, né? Indivíduos surgem antes dos estudos, né? Acho que escrevi ontem isso no coletivo, numa postagem lá. E não é por falta de estudo que a gente não vai existir, sabe? Ah, não tem estudo, então você não existe. Tipo, isso não existe. Esse conceito não existe. E aí, Kroll mencionou sobre esse recorte racial, né? Dentro da sexualidade. Não tem nada a ver, né? Eu tô, acho que, misturando as coisas, mas aí eu até depois vou tentar entrar em contato e passar um texto que estou escrevendo sobre isso. É um recorte racial dentro da sexualidade, porque os corpos racializados, né? Pessoas asiáticas, pessoas tipo, eu sou... principalmente as pessoas negras, né, que a gente sabe que a questão é bem maior em várias esferas, porque, né, a questão estrutural em todos os níveis. Mas aí nessa questão de sexualizar corpos racializados, é uma questão que eu, como descendente de árabes, sempre ouvia desde criança, que eu devia saber rebolar bem, porque, né, dança do ventre. Criança, amigos da minha mãe falavam para mim que quantos camelos queriam para casar, porque lá na sua terra, e eu falava, que terra, nasci aqui, lá na sua terra pode casar com 8 anos, 9, né, criança pode já, aí eu posso ter várias esposas, você pode ser minha esposinha, e essas questões todas de sexo, e eu não entendia, tipo, achava que isso era o normal, porque, né, como eu estava no meio disso, ficava, nossa, tá, né? Só que sempre me incomodou, tipo, você não quer ouvir, ai, você tem sangue quente, rebola bem na fila do mercadinho. Ou em lugar nenhum que não seja um contexto que você queira ouvir isso. Então, isso é ter corpo objetificado, né? Um corpo que as pessoas, tipo, homens, ou enfim, pessoas que têm pênis, que são negras, ficam ouvindo sobre piada sobre tamanho de pênis, pessoas, rapazes, ou pessoas que têm pênis, que são asiáticas, ouvindo sobre tamanho de pênis também, estatura, várias piadas sobre, né, com viés racial. Então, é uma questão que você vê, por isso que eu falo, quando você vai observar mesmo essa questão da holonorma, ela entra em tudo. E aí tem vários recortes que tornam isso bem pior. Para algumas pessoas mais do que para outras, e enfim, por isso que eu acho que é importante a gente abrir os olhos das pessoas para uma questão que às vezes parece difícil de entender quando a pessoa não teve nenhum contato, eu sei, mas acho que não dá mais só para fingir que não existe, sabe? É absurdo isso que aconteceu contigo, olha. Sinto muito. E realmente é por isso que é importante, quando a gente fala de sexualidade, ter essa intersecção. É um dos objetivos do Projeto Toraceiros, acredito que do Coletivo Abrace também. Não falar só o que é a sexualidade, mas como ela interfere na vida junto com outros fatores de outras minorias, etc. E vocês já passaram por alguma situação ruim dentro de um relacionamento alossexual, com alossexual? Porque as pessoas também, eu acho que tem um certo bloqueio para entender isso, né? Acha que a sexual tem que se relacionar só com as sexuais, e não é verdade, né? Eu já vi entrevistas também de uma pessoa sexual que nunca se relacionou com outra pessoa sexual também. Aí, queria saber um pouco mais disso de vocês, e se vocês já passaram por alguma experiência
experiência, né, desagradável. Meu primeiro relacionamento, assim, oficial, de namoro mesmo, é agora, e é com o pessoal. Então, mas foi bem tranquilo pra mim, porque ele já sabia que era sexualidade, já tinha amigas assexuais, então ele entende bem, ele é bem cuidadoso comigo e não tem muito essa questão de, sei lá, sofrer preconceito dentro do relacionamento, porque eu sei que acontece algumas vezes, mas dá sim pra ter um relacionamento entre uma pessoa assexual e alo e ser saudável. Uhum. Também sempre tive relacionamentos com pessoas alo. Tive um relacionamento com uma pessoa sexual, estrita, e agora, né, tô casada, e a minha esposa, que foi sabendo mais sobre a sexualidade, e recentemente descobriu que é DM. Só que, tipo, muito legal, porque não foi uma coisa que a gente começou o relacionamento eu achando que ela era alo. E ela foi descobrindo mais coisas e sabendo e se entendendo assexual também, né? Se entendendo demi. Então, por isso que a gente fala que tem que falar, né? Sobre essas questões. Eu tenho vários amigos gays que se descobriram DMs depois de ouvirem eu falando alguma coisa ou lendo alguma coisa e ficar, meu Deus, então é isso. Então, e não é um bicho de 7 cabeças, ainda mais que é isso, porque a sociedade cria essas normas e aí realmente fica difícil a gente sair disso e não achar que, então eu sou um ET. E aí você conhece pessoas reais, que a gente sempre, no coletivo, a gente sempre fala, incentiva que as pessoas criem grupos coletivos delas, e enfim, coisas, porque principalmente para terem uma comunidade local, a amizade mesmo, física, conhecer pessoas assexuais, isso faz toda a diferença, você trazer pessoas assexuais para o seu dia a dia, para a vida, porque faz você ter essa sensação de pertencimento, né, e não se sentir mais tão sozinho, e ajudou até alguns amigos meus, né, que já me conheciam antes de eu me entender assexual, e aí, tipo, trazer mais gente assexual, sei lá, para uma festa, e olha, fulano, e falar abertamente sobre isso, e a pessoa ficar, nossa, então existe mesmo, porque senão fica aquela coisa, eu tenho um amigo assexual, tenho um amigo que sabe? E aí você fica, tipo, você traz para a realidade e tratar com naturalidade mesmo, tá, assexual. E aí conhecer várias pessoas assexuais, às vezes, é meio chocante para alguns amigos, e só que aí alguns se descobriram esse também. E vocês se sentem representados dentro desse movimento, do movimento LGBTQIA+. Você comentou que às vezes as pessoas excluem vocês, né, das rodas, e tem toda essa questão da invisibilidade mesmo. Queria saber se vocês se sentem representados e como ver essa sexualidade dentro do movimento. Dificilmente, sim. A gente é muito excluído, como a Sara falou, e mesmo quando chama a gente, tem muito comentário ruim, tipo, por que chamaram sexuais não são LGBT, e tem essa coisa toda. E fora aquele lance de acharem que sexual ou romântico não pode ser lésbica, não pode ser gay, não pode ser pan, etc. E excluem muita gente em vários espaços. É verdade. E não tem... a comunidade LGBTQIAP+, não representa a gente, eles não querem a gente nos movimentos, mas a gente faz parte. Então não é uma questão de querer ou não, né? Tem que ressaltar isso, não é tipo... A gente já está lá. A gente está lá, porque a diversidade sexual, como o nome diz, eu estou escrevendo um texto disso, aliás, que eu vou postar hoje, que é justamente falando dos assexuais fazerem ou não parte. Tem até assexuais, geralmente héteros ou estritos e aromânticos, que não querem fazer parte,
fala, eu não quero, eu não acho que tinha que fazer. E, pô, gata, não é questão de achar. A diversidade sexual ela existe com, como o nome diz, uma diversidade, algo que é diverso, que diverge a norma. A sexualidade diverge a norma, porque o padrão não é ser assexual. Se você já não está no padrão de atração sexual imposto, que é alo, é hétero, enfim, tem várias normas, aí você não é parte dessa norma. Então, você é diversidade. Então, não é uma questão... É uma questão semântica, sabe? Qual é o significado de diversidade? A gente já é diverso, já não está. Então, não é querer ou não. A pessoa pode não querer, mas ela está dentro disso. Então, Ela pode escolher não participar, mas a comunidade no todo... Não ser ativista, não militar, não levantar a bandeira. Isso é uma questão, tudo bem. Pessoal dela. Agora, como movimento, tem gente que é contra o abraço e outros movimentos que surgem assexuais, Kroll deve saber, né, que tem uma galera que é contra. Todo, no meio LGBTQIA+, e no meio assexual, tipo, os dois lados, tipo, falando, não, a gente não quer. Então, a gente que milita por causas assexuais, a gente sofre até no meio assexual, de tipo, várias pessoas jogando pedra e falando, não, para de falar. Até porque isso depois quero falar sobre isso, que eu falei de recorte racial, mas depois quero fazer um recorte de gênero, porque principalmente pessoas lidas, mulheres, elas tem várias que eu conheço que têm muito medo de falarem publicamente que são assexuais, pela questão do estupro corretivo. Então, às vezes você está numa roda e várias pedem para não tirar foto, para não, olha, não quero, por isso mesmo, olha, não quero que saibam que eu sou, porque, e aí, às vezes, para não ser chacota e tudo mais, mas muitas por essa questão de estupro corretivo, tipo, não quero, insinuação depois, de gente chegando falando que, eu tenho remédio para você, você vai ver que não é sexual, e brincadeirinhas que, né, não tem graça. Então, aí tem isso, né? Me perdi. E acho que para homem tem uma outra questão, talvez não tanto de estupro, apesar de poder ocorrer também, mas se você não sente atração, então você não é homem, porque homem tem que ser másculo e sexual, não sei o quê. Então... Verdade, já tem esse recorte também, que também é de gênero, né? Que uma pessoa, um homem na sociedade tem que ser viril, né? Na sociedade machista que a gente está. E aí você ser qualquer coisa que foge disso, né? É muito criticado. Então, tem assexuais homens que não querem. E também eu tenho vários amigos que são assexuais e gays e que falam que no meio gay é muito difícil. Aplicativo e tudo mais. E, querendo ou não, historicamente... Muito voltado para sexo. Então, porque historicamente a luta homossexual se deu muito pela libertação sexual, o que é ótimo, por um lado. Só que, por outro, ficou essa questão, essa cobrança até de você tem que falar de sexo, você tem que estar interessado o tempo inteiro e falando de, sabe, de tamanho, de um monte de coisa o tempo inteiro. E aí, caras assexuais, às vezes, sofrem muito nesse meio, porque, né, não conseguem um relacionamento, ou, né, às vezes nem uma conversa direito, né, porque, manda nudes, não quero nudes, então, o que você está fazendo aqui, sabe? Agora eu me perdi também. Eu passei uma questão numa festa de carnaval, que à época até postei também no coletivo falando sobre isso, sobre como é que assim, eu sou uma pessoa que está bem resolvida com isso, já estou na militância, mas quão cruel sabe, a tamanha falta de empatia que é você chegar em alguém e falar que a existência dessa pessoa não tem sentido, porque, né, estava numa festa, e aí era um bloquinho que era lésbico e tal, e aí no fim teve o after, né, teve uma festinha num salão,
E aí, chegando lá, e aí tinha umas meninas que estavam dando em cima e tudo mais, e só que aí tava todo mundo, já tinha bebido, e aí quer passar a mão, um monte de coisa que, tipo, não, tal. E aí, que bandeira é essa? Que tava com a bandeira ex, a bandeira sexual. E aí, tipo, eu falei, a bandeira sexual, o que é isso? E aí uma delas falou, tipo, tinha uma rodinha em volta de mim. Olha que bizarro você pensar que isso aconteceu no meio que tanto fala de opressão com mulheres e tudo mais. E aí, tipo, fizeram uma rodinha, e aí estavam lá, e aí a outra falou, é quem não transa. Aí, tipo, eu não ia militar e explicar isso numa festa, só fiz, é isso. Tá bom. E aí, aí uma virou e falou, tá, essa é assexual, né? Serve só para tentação do capeta. Tipo, só para ficar tentando os outros, que não sei o quê, para que vem em festa? Aí a outra pegou e virou e falou, sai para quê? Para que você tá aqui? E não sei o quê. E, tipo, é o que eu falei, eu já tenho uma cabeça que, tipo, sabe? Nem aí. Mas eu fico imaginando a Sara adolescente ouvindo isso. Ou, tipo, outras pessoas ouvindo isso agora, tipo, com 18, 19 anos, você tá nessa formação da vida social, né, de tudo. Que é isso, né? Já tem 35 anos, só, tipo, caralho, pelo amor de Deus. E aí saí da festa, tipo, só, tipo, acabou com o meu dia, mas só fui pro bar com as amigas e pronto. Desencanei. Só que aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Quis falar depois sobre isso, porque eu fiquei, nossa, imagina uma pessoa que está se entendendo agora e que é nova e que, sabe, que ainda está entendendo isso, ter esse tipo de tratamento. Tipo, para que você sai? Para que você está aqui? Você existe para quê? Aí a outra não, só existe para tentar os outros, porque não serve para mais nada, não dá para fazer nada com ela. E é tipo, sabe? Tipo, como é que você vai, como isso afeta a sua autoestima e a sua existência mesmo, né? Porque você pensa, então, que não é para você estar vivo, que não é para você sair, que não é, então, tipo, toda essa carga que vem para cima de uma pessoa, de uma brincadeira, um comentário que muita gente acha que não tem problema, enfim. Mas aí o meio LGBT não costuma de BT, vou parar no BT mesmo, porque, né, nesse caso, não abraça isso, né? E aí a importância da militância, porque é isso, a gente faz parte. O resto das letras, outras letras podem não aceitar, mas é isso, existe, tá aí. Eu acho que também, quando a gente fala em liberdade sexual, não deveria ser só a liberdade de poder transar com quem você quiser e da forma que você quiser, mas também de não transar se você não quer. Poder escolher o que você quer fazer ou não. Exatamente. É um meio que a gente fala muito de consentimento, praticar esse tipo de fala tão anticonsentimento, tão compulsória, né? Enfim. E principalmente para adolescente, como você falou, precisa ser falado isso, porque tem muita aquela coisa do meio e de adolescente estar transando, etc. E você tem que se adequar, mas às vezes você não quer fazer o que os outros estão fazendo, então é importante falar, principalmente com esse grupo, tipo, você não precisa seguir isso. A gente tem um psicólogo que às vezes acompanha a gente, tal, faz lives com a gente, falando que ele é terapeuta sexual, né? Então ele fala bastante sobre isso. E aí ele fala que eu acho curioso, né? Que ele fala que acha muito engraçado que com assexuais se fala mais sobre sexo do que nos meios não assexuais. Ele falou, olha, se fala muito em praticar sexo, as pessoas gostam de mostrar que super sentem tesão toda hora e tal, e querem ser sexys o tempo inteiro e tudo mais. E ele fala, as pessoas não percebem como isso muitas vezes vem de algum lugar,
qual é a necessidade de você ser mesmo sexy o tempo inteiro? Ou ter uma... Sabe? E também o contrário, que aí também é um tabu, né? Voltando um pouco, que eu lembrei agora, que é que as sexuais não podem ser sexys. Tipo, e não é. A gente tem uma militante, como que é o nome? Benoit? Yasmin? Yasmin Benoit, né? Não sei como eu falo sobre o nome dela. Não E ela é modelo e tal, e quebra essa questão. É modelo sensual. Quebra essa questão de, não pode ser sexy. Mas, enfim, aí ele fala muito disso, tipo, tem algo de errado numa sociedade que está sempre buscando ser sexy e o desempenho sexual e ter corpo tal jeito, e sabe? Não, e é tipo... E aí você vai falar com as sexuais, e aí a gente fala mais sobre o sexo, às vezes, do que as pessoas que são alo, tipo, porque às vezes a própria pessoa alo não sabe se é alo mesmo, ou porque é alo, como que ela sente essa atração sexual, se sempre foi assim, se dá dessa forma ou daquela, se ela geralmente precisa de um vínculo para... aí eu começo a sentir atração sexual pela pessoa, ou enfim, saber tipo, como funcionam, né, essas atrações românticas e sexuais que a gente só não questiona, e tudo que a gente só não questiona é porque são normas que só deram prontas e a gente segue. Se você questiona um pouco, muitas vezes você descobre que não faz parte. Exatamente. Bora se informar, né, gente? Vocês acham que se é aula sexual é de graça? Não, a gente paga sentindo vergonha. Olha as coisas que eu sinto aqui, francamente, sabe? Ai, ai. Mas é isso, gente. Para encerrar, eu queria saber se bastante gente procura o projeto e o coletivo procurando ajuda. E rola bastante isso, tipo, eu li alguma coisa, comecei a me sentir assim. E o que vocês fazem para ajudar essas pessoas? Nossa, rola muito. Até quando, antes do projeto, o que eu postava sobre sexualidade, e agora no projeto também recebe muita mensagem, tipo, eu sou assim, assim, sim, sinto isso, isso, isso. Será que eu sou assexual? E é algo que, assim, a gente não pode responder sim ou não. A gente pode te ajudar com conteúdo, te ajudar com pesquisa, te dar dicas, falar, isso pode ser um indício, sim ou não, mas a gente pode decidir por você se esse é um termo adequado para você, sabe? A gente pode conversar, te ajudar, mas... Né? No coletivo também, chega muita gente perguntando, falando também suas vivências, e bem assim, será que eu sou? E aí a gente também sempre fala, olha, a gente não pode indicar tratamento, a gente não pode indicar orientação, determinar nada. Então, tipo, nosso trabalho aqui é informar que existe isso, existem essas pessoas, existe essa vivência. E aí, talvez, com isso ajudar, né? E aí a gente sempre fala, olha, tem grupos no Facebook, tem um grupo bem grande, tem outros grupos menores, enfim, que lá você pode encontrar mais pessoas assexuais, talvez vendo as pessoas conversando, de repente, né, você se identifica mais ou menos. Eu, inicialmente, pela minha experiência, né, pessoal, né, como eu falei, comecei minha vida sexual muito cedo, e sempre fui totalmente contra moralismo e tudo mais, e a minha idade também, quando eu entrei nos grupos, então eu não me identifiquei muito com alguns grupos, que eu achei que, assim, as pessoas mais novas e com outros papos que eu não tinha, tipo, nem de bolo eu gosto, sabe? Porque tem o símbolo na sexual, né, que a gente fala, sexo, eu prefiro bolo. Mas eu gosto muito de coxinha. E aí, aí eu não me identificava, sabe? Eu achava meio infantil, às vezes. E não tem problema nenhum, porque é a idade que eu queria também estar lá e descobrir. É que, tipo, para mim não teve. E aí depois, hoje em dia eu acho legal, que aí eu vejo que tem mais grupos, mais páginas, de várias, com várias posições diferentes, de posturas, né, de militância, ou mais para meme, sabe? Mais para piadinha, ou grupinhos mais para amizade, enfim. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo que, de acordo com o perfil da pessoa,
tentar ir para tal ou tal lugar, ou enfim, ó, tenta ver, porque é isso também, se eu indico, vai em tal grupo, e a pessoa, sei lá, tem 18, 19 anos, ela vai preferir um grupo com pessoas da idade dela que falem a linguagem dela, ou se é alguém mais velho, enfim. Mas aí, como o Kroll falou, a gente também não indica nada, tipo, 100% de certeza, ó, vai fazer isso, nem tratamento, nem nada, mas, olha, se você se sente confortável com esse rótulo, às vezes vale usar um tempo, não sei, porque nada é fixo. A gente tem uma sexualidade que pode ser fluida também. Então, não tem que determinar uma coisa e vai ser para sempre, porque muita gente tem medo, o que vão falar depois, sabe? Eu vou falar que sou assexual e eu vou falar que não sou mais. Ou, eu era transudo do rolê e agora eu tô só falando que sou assexual, vão rir da minha cara. Ou, enfim, sabe? Essas questões que, tipo, não tem. Ou, sei lá, tenho amigos que já sabiam que eram lésbicas ou gays e depois se descobriram bi. E aí, tipo, o que eu vou falar agora no rolê, sabe? Tipo, que eu vou falar que sou hétero? Não, tem bi, né? O nome disso é bi, ou pan, poli, tem outras orientações que não são monossexuais ou monorromânticas, né? Que a atração não é destinada a um gênero apenas. E aí, enfim, aí a gente sempre tenta falar isso, fala que para a pessoa tentar se encontrar em algum grupo, que acho que os grupos são o que mais fazem a pessoa sentir que pertence, sabe? É aquilo, que a Sarah falou, que você não precisa já ter certeza logo do que você é. Você pode hoje se dizer assexual e ver se esse é realmente um termo adequado para você, daqui a um tempo você mudar, e não tem nada de errado com isso. Você não é horrível por ter mudado de rótulo. Às vezes é questão de você se entender melhor, às vezes é questão de a sexualidade de algumas pessoas realmente é fluida, de outras é mais fixa e tudo bem. E é isso, sabe? Tudo bem você se redescobrir e mudar de rótulo, e não tem nada de errado. O importante é você estar confortável. É isso, então. Não temos site fato do pessoal, então bora procurar, né? Se informar, a gente vai deixar em algum lugar, talvez aqui na tela. Se não der, a gente coloca na descrição os perfis do Coletivo Abrace, do Projeto Araceiros. E, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. De pergunta era isso. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final ou falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu sou muito obrigada por ter chamado o Projeto Araceiros. Estou muito feliz de ter participado dessa entrevista. Obrigada também. Bom, qualquer coisa, a gente está nas redes como Coletivo Abrace, né? No Twitter, no Insta, no Face. E é isso. Obrigada pelo convite. Araceiros em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram, TikTok também. Muitíssimo obrigada, então, em nome do Coletivo Integra. Eu agradeço a presença de vocês. Eu gostei muito da entrevista, aprendi bastante coisa e tenho certeza que o pessoal vai adorar também. Muito obrigada por aceitarem o convite. E é isso, sejam sempre bem-vindos. Até uma próxima.